Olá, bom dia. Bom dia, paz do Senhor. Como vocês estão? Como tem passado? Hoje é dia de Romanos, capítulo 13. Vamos lá, vamos começar? Romanos 13. Submissão às autoridades. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. Autoridades que existem foram por eles estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmo. Pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticaram o mal. Você deve viver livre e medo da autoridade. Pratique o bem e ela enaltecerá, pois é serva de Deus para o seu bem. Mas você que pratica o mal, tenha medo, pois ela não se porta a espada sem motivo. É serva de Deus e agente da justiça para punir quem pratica o mal. Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, que não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por questão de consciência. É isso que também que vocês pagam, é por isso também que vocês pagam imposto, pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicadas a esse trabalho. Deem a cada um o que lhe é devido, se é imposto, imposto, tributo, tributo, se temor, temor, se honra, honra. O amor ao próximo e o fim dos tempos. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor um pelos outros, pois aquele que ama o seu próximo tem cumprido a lei. Pois são estes mandamentos: não adulterará, não matará, não furtará, não cobiçará, e qualquer outro mandamento, a todos resumem nestes preceitos: ame ao próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, portanto, o amor é o cumprimento da lei. Façam isso, compreendendo o tempo ao tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. A noite está quase acabando, o dia logo vem. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e revistamo-nos da armadura da luz. Comportemo-nos com decência, como quem age na luz do dia. Não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, e não em desavença e inveja. Ao contrário, revista-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer o desejo da carne. O texto de Romanos 13, ele começa nos orientando a despeito de como deve ser o nosso comportamento na nossa vida secular. Para começo de conversa, ele começa falando de como nós, cidadãos dos céus, devemos nos comportar aqui na terra. Não é coerente que uma pessoa que se digna ser cristã e entregue a Cristo, não é coerente que essa pessoa não pague imposto, seja rebelde, seja uma pessoa insubmissa. Aqui a palavra diz que toda autoridade é constituída por Deus. Gostando eu ou não, gostando você ou não, todas as vezes em que alguém sobe no poder, ele sobe debaixo de uma autoridade do Senhor. Foi Deus quem constituiu todas as autoridades do mundo. Ah, Poli, mas eu não gosto das atuais decisões dos governos. Nem eu. Eu tô detestando o momento do mundo. A todo mundo. Mas ser rebelde a tudo isso que está acontecendo é se rebelar contra o próprio Deus. Obviamente,
tudo o que as autoridades falarem que for contra a palavra do Senhor, aí sim nós podemos protestar. Agora, serem submissos, não. Nós precisamos agir com prudência. O povo de Deus não pode exagerar no protesto. Nós precisamos de agir com total prudência no nosso comportamento. Qual é o momento que o mundo exige? Qual é o momento que nós estamos passando? E o texto ele começa falando isso. Uma pessoa de Deus ele não pode causar escândalo onde ele passar. Ele precisa. Ai, meu Deus, eu não vou declarar o imposto de renda corretamente. Ah, não vai? Precisa. Se você está me dizendo que você é de Deus, precisa. Tome cuidado. Ah, mas o governo está roubando o meu imposto. Olha só. Se não fosse importante eu e você nos submetermos a isso, a palavra não tinha destacado isso aqui nesse texto. Eu vou relembrar o que a gente tem conversado sobre características do cidadão do céu. Ele age com verdade, arrependimento e pureza. Aqueles que pertencem a Cristo, aqueles que são do Senhor, eles têm essas características. Eles confessam Jesus como seu único suficiente Salvador, eles agem com arrependimento, verdade e pureza. Obviamente que quando as autoridades começarem a agir contra a palavra de Deus, nós já sabemos que o fim do tempo está chegando. Mas nós precisamos respeitar aquilo que está aqui nessa terra. Observe como tem sido o seu comportamento diante do atual cenário. Observe como tem sido os teus pensamentos. Como tem sido sua devoção a Deus. A revolta, ela não é característica do povo de Deus. Sempre Deus vai dar um jeito de levantar o seu povo de onde eles estão. Não se preocupe. O texto termina dizendo sobre o amor ao próximo e ao fim dos tempos. A gente não tem que dever nada a ninguém, a não ser o amor. Sabe, tem uma frase que ela diz assim, ninguém te deve nada. Essa frase, ela é exatamente Romanos, capítulo 13, versículo 8. Tem muitas pessoas que acham que alguém deve outra coisa, ou deve muito a ela. Ah, porque eu fiz muita coisa pro fulano, ele me deve. Ah, porque eu fiz pro ciclano, ele tem que ser agradecido. Não, ele não tem. Ninguém te deve nada. E isso é exatamente Romanos, capítulo 13, versículo 8. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor um pelos outros, pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Dali ele continua dizendo que existem 10 mandamentos. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. E todos os outros mandamentos, e esse também, se resume naquilo que o Senhor disse para nós, Jesus. Ao ser questionado sobre os 10 mandamentos, Jesus diz, não, eu vou resumir. Amar ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de todo o seu entendimento, e ame ao teu próximo como a si mesmo. E então, Paulo diz que ele confirma aquilo que Cristo disse e diz que dos 10 mandamentos, se a gente amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, nós já estaremos cumprindo todos os outros mandamentos. Porque o amor, ele não pratica o mal contra o outro. Então, o amor, ele é o cumprimento da lei. E às vezes a gente fica pensando sobre o amor. A gente acredita e acha que talvez o amor é um sentimento. E talvez o amor é uma decisão, mas não é. O amor não é nem um sentimento e nem uma decisão. Uau! Sabe o que é o amor? O amor é uma pessoa.
Às vezes eu vou fazer um divórcio e os meus clientes me falam: eu não o amo mais. Eu não a amo mais. Doutor, eu não o amo. Já era, acabou. Às vezes, quando é o homem, não, doutora, não dá. O amor se foi. Quando eu escuto essa expressão, eu logo penso, Cristo se foi. Porque a palavra diz que o amor é uma pessoa. O amor nem é decidido. E o amor nem é sentido. O amor é alguém. Quando eu digo que eu não amo outra pessoa, eu digo que eu não quero a Cristo. Pesado, né? O dia que eu escuto da boca de alguém dizendo que não ama aquela outra pessoa, e eu escuto muito isso. Eu escuto de cliente, eu escuto de amigos, eu escuto de seguidor. E quando eu digo, você não ama Cristo? Acabou? De repente você vai desistir da cruz? E as pessoas às vezes pensam que eu sou louca. Porque nós somos ensinados que a gente precisa sentir algo por alguém para estar ali dedicada a ela uma vida. E se eu e você esperarmos sentir para a gente fazer algo por alguém ou para estar dentro de um relacionamento, esse relacionamento não vai seguir adiante. É impossível. Sabe por que é impossível? Porque o amor, ele não é escolhido. O amor, ele é entrega. O amor, ele é sacrificial. A palavra de Deus diz que existem 3 grandes sentimentos e movimentos no mundo, chamado o amor, a fé e a esperança. Vai chegar uma hora que a esperança e a fé se vai. E ainda assim, quando a esperança se for, a fé se for, o amor permanece. E isso não traz uma curiosidade no coração de vocês, não? Porque no meu sempre trouxe. Se o amor, a fé e a esperança são as 3 coisas mais fortes que existem no mundo, e um dia a fé vai embora, e no outro a esperança também. Mas ainda quando a fé for, porque ela vai, e a esperança também, o amor ficar, por que o amor? E aí a gente vai observar o que é o amor de verdade e a gente vai entender que o amor é exatamente Cristo. Deus quem fez a família. Qualquer família formada no planeta Terra é um laço celestial. Quando eu rompo aquilo ali, quando eu abandono a minha casa, quando eu abandono o meu lar, quando eu digo que eu não amo aquela pessoa que está ao meu lado, eu digo, quando eu falo que eu quero, eu chamo a Cristo para permanecer em mim. Quando eu digo que eu não amo mais, eu abandono a Cristo. Tem muito cristão confundindo as coisas por aí. Isso que eu estou te falando é a coisa mais séria que existe. Como o amor é uma pessoa, eu me uno a outra pessoa por conta de um mandamento chamado trazer Cristo para dentro da minha casa. Todas as vezes em que eu rejeito aquela pessoa, em que eu precisava amá-la, eu estou rejeitando o próprio Cristo. Eu não tenho visto muitas pessoas serem obrigadas a se casar com as outras.
Não tenho. Mas eu tenho visto uma infinidade de pessoas desistir daquilo, forte, né? Daquilo que Deus deixou na terra. E todas as vezes em que eu desisto do amor, eu desisto de Cristo. Eu vou trazer um pouquinho para a esfera maternal e paternal. Presta atenção. Quando uma mãe, ela gera um filho, ela o ama. A palavra diz que a salvação da mulher, que é mãe, ela está ligada à sua maternidade. Forte. Por que ela está ligada à sua maternidade? Você nunca se questionou isso? Porque quando eu vou gerar uma vida, eu trago o meu próprio amor ao mundo. Todas as vezes em que o fruto é gerado, um fruto quando ele sai de uma mulher e ele toma a vida, eu trago o próprio Cristo, que é alguém para cuidar, zelar e proteger. Quando eu não amo o meu próprio filho, eu estou abandonando a Cristo. Eu tenho visto uma infinidade de mães que desistiram do próprio Cristo quando elas desistem dos seus filhos. E não são poucas. Talvez você me olhe e fale, nossa, eu amo tanto meu filho. E é uma característica feminina mesmo. Afinal, aquela criança saiu de você. Aquele adolescente custoso saiu de você. E aquele adulto veio de dentro de você. É mais fácil amar quando algo sai da gente e é pertencente a nós. E então, quando eu vou para a esfera paternal e eu vejo que um homem abandonou a sua casa, ele abandona o próprio Cristo. Quando o homem casado se envolve com outro alguém ou se submete a outras circunstâncias, é como se ele estivesse abandonando o próprio Cristo. Prestem bastante atenção nisso, porque o amor não é um sentimento e nem uma decisão. O amor é Jesus. E quando alguém fere o matrimônio, ele fere a Jesus. Ele desperdiça o sacrifício da cruz. Quando eu tenho raiva, ódio, rancor de alguém que eu decidi trazer Cristo para minha vida, porque quando você vai ao altar e você traz Cristo para sua, você diz sim para aquela pessoa, você não diz sim para ela, é você trazer Cristo para dentro da sua casa. E todas as vezes em que o sentimento de rejeição se estabelecer dentro de você e dentro da sua casa, você está rejeitando o próprio Cristo. Você está dizendo a Jesus que o sacrifício dele não valeu a pena. Todas as vezes em que uma mulher rejeita o seu próprio marido, ela está rejeitando o próprio Cristo. Quantas vezes eu vejo uma mulher desesperada depois do divórcio? Muitas. E elas não entendem, muitas delas querem a restauração da sua casa. Muitas. E elas não entendem porque às vezes acontece uma barreira intransponível e elas não conseguem restaurar a sua própria casa. É porque quando elas rejeitaram e aceitaram toda a situação, elas rejeitaram ao próprio Cristo. O primeiro perdão que elas precisam de pedir e o primeiro arrependimento é no Senhor.
É muito pesado isso, mas é a realidade. Enquanto elas não voltarem para a cruz e se arrepender de ter abandonado ao próprio Cristo, eu não sei como fica a redenção da vida delas. Eu não sei. Eu não tenho todas as respostas. Quando eu olho para alguém e eu rejeito aquela pessoa, eu odeio aquela pessoa, estou odiando ao próprio Cristo. Um dia uma pessoa me perguntou algo muito sério sobre violência. Ela me disse que um parente a violentava. Cada coisa que a gente passa, né? E ali ela foi violentada por anos e anos e anos. E ela me disse: perante as Escrituras, eu sou obrigada a amar essa pessoa. Eu sou obrigada a perdoar essa pessoa. O Evangelho de Cristo, ele não é feito de felicidade, de alegria. A felicidade que Jesus nos promete é a felicidade diante do Pai. Conviver, não. Mas respeitar, amar, sim. Se um dia aquele que te abandonou precisar do teu recurso para comer, entregue um prato de comida. Se um dia aquele que te violentou precisar de um remédio, compre o remédio e você puder comprar. Porque desse jeito você amontoará brasas vivas na cabeça daquela pessoa. E nós lemos isso ontem. O problema é que o Evangelho é para os fortes. O Evangelho é para quem não desiste da cruz. O Evangelho de Cristo é para quem quer o céu. E o céu é constituído por esforço. Você é capaz de amar alguém assim? O problema é que a gente está ligado o amor ao belo. Eu vou ligar ao amor ao justo. E eu vou ligar o amor ao amável. E isso é trazer ao amor, é diminuir o amor a uma esfera humana. Mas o amor não é um sentimento. O amor não é o belo, o justo e o amável. O amor é Cristo. E Cristo morreu desfigurado. Houveram 7 derramamentos de sangue para que você tivesse o céu. O amor é sacrificial na prática, sabe? A prática, no dia a dia, no desenrolar da tua jornada. O amor não é glamouroso. O dia que você e eu entendermos que o amor não é de forma alguma o que você sente ou o que você passa, você começa a entender um pouco sobre o que é o amor. Esses dias uma mulher me perguntava: meu marido me rejeita o tempo inteiro. Como não querer o divórcio? Eu quero. Eu disse a ela: minha filha, ele desistiu de Cristo. Não desiste de Jesus também, não. Não desiste da cruz também, não. Ela não entendeu nada. Ela me ignorou. Que pena. Eu espero que ela veja esse devocional. Quantas vezes as pessoas querem que eu as aconselhe a despeito do que fazer quando elas querem acabar com seus casamentos. Eu falo: você desiste de Cristo? Elas não entendem nada.
É porque o coração, a mente, o espírito delas não está arraigado na palavra. Olha, mas ele já está com outra. Ele desistiu de Cristo. E todas as vezes em que a gente desiste de Cristo, nós procuramos o inferno. Sendo bem clara, sendo transparente, é isso. Todas as vezes em que eu desisto da minha própria salvação, em que eu desisto do sacrifício da cruz, em que eu desisto de Jesus, eu me encontro com o demônio. E eu vivo ao lado dele. O problema, a grande questão, é que no fim das contas, o que o inimigo tem para nos proporcionar é o inferno. E o que Jesus tem para nos proporcionar é o céu. O amor é entrega. O amor é sacrifício. Colocaram uma coroa de espinhos em Cristo e o rosto dele sangrou. Furaram as mãos de Cristo e as mãos dele sangraram. Furaram a lateral de Cristo e a lateral de Cristo sangrou. Furaram os pés de Cristo e os pés dele sangrou. O corpo dele apanhou, ficou todo cortado e dilacerado. Ele, antes de passar pela cruz, ele foi dilacerado. As costas de Cristo sangraram. Ele foi transpassado por mim e por você. Ele foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz foi repousado sobre ele. Os pés de Cristo já foram furados e transpassados para que os meus pés e os seus pés carregassem as boas novas. E eu e você achamos que a gente pode romper com o outro porque a gente não ama mais. Quando eu digo que eu não amo mais alguém, eu digo que o sacrifício da cruz é inválido. Ah, mas o outro me rejeita. Você não sabe como o outro me trata. Comece a olhar para o outro como Cristo olharia. Eu tenho certeza que sua vida muda. Poliana, eu já estou fazendo isso há 30 dias e nada acontece. Quando você está amando o outro como Cristo amou você, como Cristo se entregou por você, você começa a observar, a entender que você não vai desistir. Que aquela pessoa está entregue ao império das trevas e o que você vai precisar de fazer é aguardar, entender e amar até que aquela pessoa saia daquelas correntes. A parábola da ovelha perdida fala justamente disso. Tinha um pastor que tinha 100 ovelhas e uma ovelha se perde e ela cai no aprisco e ele entrega a vida dele. Ele vai até o fim para poder resgatar aquela ovelha.
Ele deixou as 99 ovelhas que estavam no caminho para dedicar a busca dele para aquela que estava perdida. Ele não desistiu porque ele já tinha 99. Ele foi até o fim. Ele se entregou por aquela ovelha. Às vezes você tem o amor dos seus pais, às vezes dos seus irmãos, dos seus tios, dos seus amigos. E muitas vezes você é uma pessoa tão amável, tão bondosa, que você tem o amor dos teus filhos, dos teus primos, de todos os teus parentes. Você tem o amor de pessoas que te conhecem e de pessoas que não te conhecem. E mesmo assim, a pessoa que se deita ao seu lado todos os dias te rejeita. Quem é você nessa história? Alguém que vai atrás dessa ovelha perdida e vai amá-la ainda quando ela não é amável? Ou você vai abandoná-la no meio do caminho, como a maioria das pessoas fazem? O dicionário traduziu o amor de forma equivocada. Cuidado com a tradução secular do que é o amor. O amor nunca foi e nem é um sentimento, e muito menos uma decisão. O amor é o próprio Cristo, quando ele se entrega por mim e por você. Quando Jesus decide nos amar, ele vai até o fim. Jesus parou no meio, queridas? Não. Jesus podendo parar tudo, ele não parou. Jesus podendo pedir ao Pai que enviasse anjos ao respeito dele para livrá-lo daquela situação, ele não fez. Pedro, momentos antes de Jesus ir para a cruz, ele cortou, ele arrancou fora a espada, a orelha do soldado que prendeu a Cristo. Jesus foi lá, pegou a orelha dele na mão, pegou o membro dele na mão e colou. Olhou para Pedro e falou: não, Pedro, eu vou me entregar por você. Eu vou me entregar por tudo que você passa, por tudo que todos passam. Eu vou me entregar. Ele colou a orelha do soldado e ele seguiu para morrer por mim, por você. Se Cristo pôde fazer isso, vocês acham que ele mesmo não poderia cicatrizar as feridas dele? Ele é Deus. Ele poderia tocar. Cicatrizou, cicatrizou, cicatrizou. 7 toques dele nele mesmo tiraria ele daquela situação. Vocês não pensam nisso, não? Mas mesmo assim, ele decidiu entregar todo o sangue dele. Todo sangue foi derramado naquela cruz. E a gente está achando que amor é o que a gente diz quando a gente fala, sim, eu aceito. Mas quando a gente diz, sim, eu aceito, a gente não está falando, sim, eu aceito para uma pessoa. É para o próprio Cristo. Quando você aceita namorar com alguém, você está dizendo primeiro sim a Jesus. Quando você aceita se noivar com alguém, é sim ao próprio Cristo. Quando você se casa com alguém, você diz sim novamente ao próprio Cristo. Poli, mas o que eu faço se eu fui abandonada? Amém. Eu vou ler para vocês um comentário
para que quem assista depois entenda. É assim, minha família é um milagre de Deus, pois eu não desisti do amor e para a glória de Deus, Ele restaurou. Deus restaurou, porque você entendeu que o amor não é um sentimento. Quando você não desiste da sua família, quando você não desiste do amor, você não desiste do sacrifício da cruz. Jesus se humilhou. Jesus se humilhou para que eu e você tivéssemos vida eterna. Às vezes, o amor é humilhante mesmo. Uau! Ou às vezes o amor é tanta entrega, que é humilhante mesmo. Começa a avaliar e reavaliar os teus passos. O texto termina dizendo que a gente precisa se comportar com decência, como quem age na luz do dia, não em orgias, nem em bebedeiras, nem imoralidade sexual e nem depravações, muito menos em desavenças e invejas. Ao contrário, revistamo-nos do Senhor Jesus Cristo. Não ficamos premeditando como satisfazer o desejo da nossa carne. Cuidado com os teus pensamentos. Não premedite como satisfazer o desejo da sua carne. Eu não falo só de vida sexual. Aqui ele dá uma orientação clara. Cuidado com o que você come. Comer demais é pecado. Beber demais é pecado. Imoralidade sexual e depravações é pecado. Cuidado com a inveja. Cuidado em levantar confusão e contenda. Isto é afastar Cristo da sua vida. Não fique premeditando como você vai satisfazer o desejo da sua carne. O amor, ele não é satisfazer o desejo da sua carne. Às vezes eu vejo uma pessoa me falar que está lutando pela família e tem comentários assim aqui. E o tempo passa. E ela me diz que já está há algum tempo lutando pela família dela. E que ela não acredita mais. E quando eu escuto, ei, presta atenção. Quando eu escuto de alguém falar que lutou e desistiu, na minha mente vem a verdade. E a verdade é, eu lutei. E eu desisti do próprio Cristo. Cuidado. Não desista da cruz. Não desista de Jesus. Você não vai desistir da sua família. Você não vai desistir dos teus, porque você não vai desistir do próprio Deus. Mudem a mente de vocês. A gente precisa entender o que é de fato o sacrifício da cruz. O tempo da graça nos confunde. Não seja confundido por conta do tempo da graça. O tempo da graça, que é o tempo que a gente vive hoje, ele nos serve para que a gente entenda quem é a pessoa do Espírito Santo. Mas não é por isso que nós vamos confundir o que de fato é o amor. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo por toda a verdade. Toda a verdade, porque a gente aprendeu hoje o que é o amor. Obrigada, Senhor. Nós podíamos estar enganados. Nós podíamos continuar o resto da nossa vida acreditando numa verdade secular. Meu Deus, o
dicionário mentiu. Ele nos disse que o amor é um sentimento sublime. As pessoas nos enganaram. Mas hoje, pelo poder revelatório do Espírito Santo, nós sabemos o que de fato é o amor. E nós não vamos mais desistir do amor, porque desistir do amor é como desistir do próprio Cristo. Eu preciso aprender o que de fato é Jesus, quem de fato é o próprio Cristo, para que assim eu possa entender o que de fato é o amor e amar as pessoas como a mim mesmo. E te amar, Senhor, sobre todas as coisas. Em nome de Jesus. Amém. Meninos e meninas, hoje foi muito forte. Nós vamos precisar de ruminar muito o que a gente ouviu aqui, o que a gente viveu nessa manhã. Se possível, volta esse vídeo e assiste de novo, eu vou deixar ele salvo, porque a gente precisa internalizar, essa é a maior verdade que a gente tem. Ninguém desiste do outro porque deixou de amar, porque quando a gente faz isso, a gente desiste da cruz. Muito obrigada a vocês. Faz toda a diferença ter vocês aqui comigo. Faz toda a diferença ter vocês que assistem depois também. Faz toda a diferença estarmos juntos nessa caminhada. Prestem atenção. O que mais importa nisso tudo é ir para o céu. E para que eu e você possamos ir para o céu, a gente precisa confessar Jesus como o nosso único, suficiente Salvador e viver a verdade do Evangelho. E a verdade do Evangelho é trazida por 3 características. E eu estou repetindo isso, mas eu não estou sendo repetitiva, que eu sei, porque a gente precisa entender e internalizar que quem está em Cristo e quem é de Cristo precisa agir com verdade, arrependimento e pureza. Um beijo, fica com Deus e sim, amanhã é domingo e domingo tem devocional. Domingo é dia do Senhor. Estarei aqui com vocês às 5h45 para que a gente continue a falar sobre o que realmente importa, que é a palavra de Deus. Obrigada pelo carinho, obrigada pelo amor de vocês. E não se esqueçam que o amor não é uma pessoa, não é um sentimento e não é uma decisão. O amor é uma pessoa. E essa pessoa é o próprio Cristo.